Amém? Os salve irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus, por estar aqui mais uma vez para aprender. A gente vem aqui para ensinar a palavra de Deus, mas na verdade Deus está nos ensinando, A gente tem que preparar, estudar versículos, livros, e aí Deus começa a falar e fala ao nosso coração. Começa não, Ele fala ao nosso coração, Nós estamos aí estudando o Evangelho de João, capítulo 12. Já temos aí 2 aulas atrás aí, você depois pode aí procurar aí a parte 1, parte 2. Hoje nós estamos na parte 3. Pretendemos terminar, praticamente a gente termina hoje, o Evangelho de João, capítulo 12, Nós estamos aqui no versículo 34 em diante. Nós já comentamos os demais, não vamos falar, depois você pode acessar as aulas anteriores e você então procura esse conhecimento. A gente sempre vai estar desafiando os irmãos a estar estudando a palavra de Deus. O momento agora é o Evangelho de João, então o desafio é você estar estudando, seja na célula, seja na reunião familiar, vai estudando, livro de João, não, vamos ler João, vamos fazer uma reunião, não, vamos ler João, vamos ler o Evangelho de João, sabe? E assim vai inculcando a palavra de Deus. É o momento agora da Escola Bíblica Discipuladora, estar estudando o Evangelho de João. Vou pregar, vou falar alguma coisa, uma parábola, algo lá no Evangelho de João. Então você vai inculcando e todos na igreja vai caminhando no mesmo propósito e objetivo, que é aprender a palavra de Deus. Através do Espírito Santo, Deus vai falando ao seu coração. Ok? Aí o 34, o versículo, a multidão respondeu: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Olha só, eles ouviram, quer dizer que estavam estudando a palavra de Deus. Olha que coisa legal, bacana, Nós temos ouvido, Não era todo mundo que tinha uma leitura, Hoje nós temos facilidade para poder ler a palavra de Deus. É difícil, poucas pessoas que não têm leitura. Então você percebe que, nós ouvimos, As pessoas que estavam ali ao redor, não era todos que tinham a leitura de ler a palavra, mas ouviram falar, ouviram, E hoje você pode ouvir a Bíblia em hebraico, em aramaico, você põe lá nos áudios, você tem Bíblia na tradução A, B, C, Almeida, atualizada, renovada, e não sei, e aí vai, Bíblia do líder, Bíblia das mulheres, Bíblia do homem, Bíblia do orador, sabe? Hoje tem uma infinidade, Então, ouve a palavra de Deus, Nós temos ouvido a lei, nós temos aprendido a lei, e aqui nesse contexto, nós ouvimos que o Cristo, Ele permanecerá para sempre. Como? E Jesus estava falando exatamente da sua morte. Como? Nós temos ouvido que o Cristo, Ele vive permanente, Ele vai permanecer eternamente. Como você está falando que vai morrer? Sabe, aí começa a dar aquele pontinho de interrogação na cabeça das pessoas que estavam ao redor de Jesus ali, Todo esse contexto aí. E aí o versículo diz assim, sempre, como diz tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é o Filho do Homem? Olha para você, até aqui eles estão perdidos, Jesus já disse que Ele era o Filho do Homem e Ele está aqui com um ponto de interrogação. Aí você vai falar assim, puxa, mas esse pessoal é tão difícil, hein, Alessandro, para aprender, hein? E nós? E a Igreja Batista Filadélfia? Será que nós temos dificuldade de aprender? Será que estamos aprendendo a palavra de Deus? Será que estamos ouvindo a voz de Deus? Não é ouvir o Alessandro, não é ouvir o pastor, o líder, não, ouvir a voz de Deus, ouvir, Alessandro, mas você acha que eu vou ficar ouvindo a voz de Deus? Eu já falei para você, já tenho ensinado em outras pregações, em outros estudos. Eu quero ouvir a voz de Deus, então tranque a porta do seu quarto, começa a ler a palavra de Deus em voz alta, e você vai ouvir a voz de Deus. É Deus falando diretamente com você. Então a questão e a pergunta é, você
tem ouvido a voz de Deus? Essa é uma pergunta. E você deve responder no seu coração. Será que eu tenho ouvido a voz de Deus ou eu estou ouvindo vozes que não é de Deus? Será que eu não estou ouvindo o meu vizinho, não estou ouvindo o meu patrão, não estou ouvindo meus amigos? Sabe? Essas não são vozes de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela vem pautada nos princípios de Deus. Não é princípio do homem, não é princípio de algo que o mundo institui, o sistema. Quando você escuta a voz de Deus, ela está sendo pautada, ela é baseada nos princípios da palavra de Deus. Aí sim. Aí é a voz de Deus. Tá inserida, tem o princípio de Deus. Então, e aí eles fazem essa pergunta, fica lá meio confuso, né? Então você não é o filho do homem? Quem é esse filho do homem? Mas porque o filho do homem fala que não vai morrer, você está falando que vai morrer. Então, é exatamente essa confusão que está sendo causada aqui. Aí o 35, Jesus então lhe disse: a luz ainda está convosco, por um pouco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tende a luz, crede na luz, para que sejais luz, filhos da luz. Jesus estava falando exatamente dele, né? Eu sou a luz, é essa que está convosco, né? Ele diz algo interessante, diz que as trevas não vos apanhem. A escuridão, a mentira, as pessoas que às vezes são influenciadas pelo diabo, por Satanás, para o mundo hoje que nós vivemos, exatamente acontece isso. Sabe, são pessoas que não temem, não honram o princípio de Deus, e como, mas Jesus não vai morrer, como? O Filho do Homem não pode morrer, sabe aquela coisa? Preste atenção, a Bíblia diz que eis que estarei convosco todos os dias. Aí alguém vem e fala para você assim, esse problema que você está passando, você acha que Deus está com você? Não, que Deus já te largou, para com esse negócio, senão você não estava passando esse problema não. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, o texto está dizendo, eis que estarei convosco, aí vem alguém dizer que Deus não está convosco, esse é o princípio da palavra de Deus. E o texto está dizendo, eis que estarei convosco todos os dias. Isso basta. Não, mas isso aí, isso que você está passando é pecado, por isso está acontecendo isso. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Gente, é fundamento, é base, é conhecimento da palavra de Deus, é ela que traz sustentabilidade na sua caminhada espiritual, na sua caminhada cristã. São esses princípios, são essa palavra que é viva, que é eficaz. Sabe aqueles momentos de dificuldade, de difícil? É ela que vai trazer ânimo, paz, para que você galgue patamares mais alto. E é exatamente isso que Jesus está falando. Não seja apanhado pelas trevas. Olha só, um versículo, em 1 João, capítulo 2, versículo 11. 1 João, capítulo 2, versículo 11, diz assim: mas aquele que odeia o seu irmão está em treva, e anda em treva, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O foco é exatamente isso. As trevas lhe cegaram os olhos. Gente, por isso que Jesus está dizendo, a luz ainda está com a palavra. Se você olhar um pouquinho nas aulas anteriores, Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Ele é a porta. Lá em João 6, Ele está dizendo exatamente isso. Eu sou a luz, e aqui de novo Ele reafirma, a luz ainda está com vocês aqui. Eu sou essa luz. Eu sou esse filho do homem.
Sabe? É exatamente isso que Jesus está. Então, não deixem a treva te cegarem. Eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. É esse princípio que deve nortear a sua vida, a sua família, a sua empresa, os seus negócios. Você não pode ter meias verdade, não. Ou é verdade, é sim ou não. Exatamente isso que Jesus está dizendo. Não deixe as trevas te cegarem. Não deixe pessoas influenciadas, não deixe. É bem aquela... em Efésios capítulo 6, que fala sobre a armadura. Eu sempre uso aquela expressão ali. O diabo, ele não tem acesso à sua vida, porque o Espírito Santo, ele habita na minha vida e na sua vida. Mas o texto diz que ele pode lançar setas, dardos. Ele pode lançar pensamentos, sabe? Aquela insegurança, aquele problema que às vezes está passando, você começa a se sentir inseguro, e aí, exatamente, sabe? Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, sabe? A palavra de Deus vem, e isso é o quê? O capacete da salvação. Você acha que você é salvo? Não, se você não fazer isso, você não é... Não, a Bíblia não diz isso. Se você crer em Jesus, a Bíblia diz, se com tua boca confessar, com o coração credes, você será salvo. Quem crê será salvo. É isso, está na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Tá certo? Então, isso são fundamentos. Então, não deixe as trevas te apanharem, não deixe as trevas te cegarem, não deixe a treva endurecer o seu coração. Eu estou passando por um problema e parece que o pastor me abandonou, o Alessandro, todas as pessoas me deixaram. Não deixe. Não deixe esse sistema, a opressão. Não. Deus está contigo. Isso basta. Lembra lá do espinho lá de Paulo, lá, que a Bíblia diz também? Por 3 vezes ele orou e queria que Deus tirasse. Ele tinha um espinho e não há uma verdade escrita do que vem a ser esse espinho, mas que o afligia todas as vezes, a sua alma. E ele orava para que... E Deus fala para ele, a minha graça te basta. E é exatamente isso. É isso que Deus está falando para mim e para você. Está passando por luta, por dificuldade? A minha graça te basta. As aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de vir. Não há. Estou passando, estou sofrendo. Não há de comparar uma eternidade com o nosso Deus. Exatamente isso. Então, não deixe as trevas te apanhar, não deixe ela te pegar, não deixe ela cegar o seu pensamento, não deixe ela azedar o seu coração, não deixe ela endurecer o seu coração. Todas essas características, a palavra de Deus, ela fala para mim e para você. Então não deixe, a Bíblia está dizendo sobre isso. Então, ande com Jesus, eu sou a luz, Jesus dizendo, né? E o 36, e terminando de dizer essas coisas, Jesus se retirou e ocultou-se dele. Então estava tendo uma confusão, uma manifestação toda, e toda essa manifestação aqui era por causa de que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, viu? Toda essa confusão, se você for às aulas anteriores, nós já explicamos toda essa situação aí. Então toda essa manifestação, essa povo em volta de Jesus, exatamente, e Lázaro também está nesse contexto aqui. Eles queriam saber realmente, você ressuscitou, deixa eu ver e tal, e Jesus então está falando, e Jesus já aproveita ali, começa a ensinar e falar sobre a sua morte. Exatamente, olha, eu sou a luz, eu ainda estou aqui com vocês, então aproveite esse momento aqui comigo aqui. E Jesus nesse momento se oculta, se retira do meio deles, que o negócio começa a virar uma confusão. O 37, e apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos na presença deles, e ainda o que está dizendo aí? Você consegue concluir isso aí? O que está dizendo aí? Eu não ouvi você falar. Pode dizer mais alto. O que está dizendo? Não
criam nele. Olha só, o texto está dizendo, hein? Aí, olha, eu realizei milagres na presença deles. Na presença. Ó, vou lhe falar uma coisa, hein? Deus acabou de realizar um milagre na sua vida. Você crê? Precisa crer. A Bíblia diz, fé, crer. O crer está relacionado com fé. Juntinho, anda junto. Eu creio, eu tenho fé. A fé é um firme fundamento. Eu creio, a fé é a base, a sustentação daquilo que você crê. E aqui as pessoas, Jesus realizou milagre. Será que Jesus está realizando milagre hoje, na sua vida, na sua família, na igreja? Será que Deus está realizando milagres hoje? Será que você está nesse grupo de pessoas? Das pessoas que não creem? Nas pessoas que precisam ver? Ah, lembra de Tomé? Eu preciso tocar, mas Tomé foi lá, viu, e realmente, e creu. Mas o texto está dizendo que Jesus realizou os milagres. As pessoas viram o milagre e elas ainda não criam nele. Então, se você está vivendo, Deus já realizou um milagre na sua vida. Se você está respirando, você almoçou, você tem um lugar para morar, para descansar, os milagres de Deus estão acontecendo na sua vida. Então, mais do que motivo você tem de ter um coração grato por aquilo que Deus já tem feito na minha vida, na sua vida, na igreja, na cidade de Guaíra. A cidade de Guaíra é abençoada porque existe um povo que honra o Senhor. Sabia disso? Deus faz chover sobre os bons, ruins, mas a bênção, ela vem para os filhos de Deus. E aí abençoa os demais. Consegue entender um negócio desse? Hã? Tá pirando cabeça? Tá pirando? Consegue entender? A bênção de Deus, ela vem para os filhos dele. Você que ora, você, nós devemos orar, clamar, pedir pela cidade, pelo país, pelo planeta Terra, pelas pessoas em autoridade, pela família, sabe? Deus abençoa os seus filhos. E a bênção que é estendida aos seus filhos, abençoa os demais. É assim que funciona. Consegue entender a responsabilidade minha e sua de estar sempre orando a Deus? Clamando pela igreja? Pela propagação do Evangelho? Então o povo precisa orar. Se começarmos a orar, este tempo treme, este tempo tremerá. Se começarmos a orar. E aí? É assim que funciona. O tempo treme. O povo precisa orar, clamar ao Senhor. E você vai ver o quê? As maravilhas, as bênçãos de Deus. Vida em abundância. Essa é a expressão. Quando falamos em bênção, lembra, vida em abundância. João 10:10, parte B. E aí, o texto está dizendo que as pessoas ainda não criam nele, não criam. Olha só, o 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, o Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, porque, como Isaías diz em outra passagem, cegou-lhe os olhos e endureceu o coração, a fim de que não veja com os olhos e nem compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as autoridades creram nele,
Olha só, vamos parar aí, depois nós damos uma lida nesse 42 aí. Essa expressão de Isaías, depois você pode procurar, está lá em Isaías 53, capítulo 1, você vai encontrar exatamente essas expressões aqui. Foi o que nós estávamos falando, não deixe as trevas cegarem o seu entendimento, não deixem as trevas endurecer o seu coração. Ah, Jesus falou que ia vir e não veio. Ah, Jesus falou que vai me abençoar, se eu orar, vai acontecer. Será que está dentro de um propósito de Deus? Na aula anterior, nós falamos e ensinamos a questão de um propósito, de uma missão. Jesus veio e cumpriu um propósito e uma missão. Qual que é? Morrer lá na cruz. Você sabe qual é o propósito e a sua missão aqui na Igreja Batista? Você sabe qual é a sua missão? O seu propósito de Deus e não o seu? Você sabe? Então, se você não sabe, você precisa procurar. Você precisa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, aqui na cidade, na igreja, no seu trabalho, na família. Qual é o propósito de Deus para você? O que Deus quer que você faça? O que Deus quer que você realize? Não deixe as trevas te cegarem o entendimento. Ah, porque não aconteceu, vai fazer que nem menino, vai dar birrinha. Não aconteceu assim. Não é isso. Não deixe azedar o seu coração. Exatamente isso. Quem deu crédito, né, é o que o profeta está dizendo, quem deu crédito à sua palavra? Uma pergunta importante, e às vezes nós não valorizamos a palavra de Deus hoje. As palavras de Deus é ensinada nos púlpitos, líderes é ensinado a palavra de Deus, e muitas vezes, infelizmente, as pessoas não creem. Quem deu, isso é tão real hoje, aos nossos dias, e pasme, muitos cristãos, às vezes, não creem na palavra de Deus. Ah, eu creio em parte. Opa, peraí, então você não crê. Não tem esse negócio, eu creio em parte. Que negócio é esse? Não existe isso aí. Ah, eu creio em parte, eu acho. Puxa, piorou. Não, que não acha nada. A palavra de Deus nós precisamos crer. Deus disse que o povo passou em terra seca no mar. Eu creio. Porque imagina, quando você tira a água lá, você fala, deve ter ficado um barro. Não, fala que atravessou em terra seca. Eu creio, preciso crer. É assim que funciona. Se você duvidar, não vai acontecer. Lembra na ressurreição de Lázaro? Exatamente isso. Aqui está falando exatamente isso. Os versículos anteriores, capítulo 11, está falando. As mulheres chegaram, quando viram Jesus, e desesperaram. E Jesus fala, se tu creres, verá a glória de Deus. Se você crê, se eu creio, nós vamos ver a glória. Nós vamos ver a bênção de Deus na igreja, na família, no trabalho. Mas nós precisamos crer que Deus é o sustentador, é o soberano de todas as coisas. Nós precisamos crer. E exatamente isso. Isso é o quê? Entra amor, entra a graça, entra a justiça de Deus, entra tudo isso aí. Eu preciso crer. Não posso deixar que o meu coração azede, que endureça. Eu preciso crer. Quem deu crédito? Às vezes sobe um pregador aqui para ensinar a palavra de Deus. E precisa tomar muito cuidado com isso. Se a pessoa vem aqui, sobe aqui, e ela está usando a palavra de Deus, às vezes não falou nada, mas leu essa palavra. Leu. O fato é a palavra de Deus. É ela que é viva. Ela que vai encontrar o coração. Quantas mensagens já ouvi de algumas pessoas, alguns testemunhos, que às vezes você fala assim, meu Deus, o que esse camarada está ensinando? Nossa, teologia, sei lá, o cara fala uns negócios malucos. A pessoa que veio visitar, tinha um monte de visitante, e Deus, através da sua palavra, consegue acertar aquele coração. Por quê? Não é a pessoa.
É a ação do Espírito Santo usando a pessoa para que ela produza a palavra de Deus. É ela que é viva, é ela que vai. Então as pessoas começam a crer. Então nós não podemos desmerecer ninguém que vem aqui e que use a palavra de Deus. O camarada chegou aqui, leu a Bíblia, meu amigo. Baixa a cabeça aí. Vamos ver o que Deus quer falar comigo, com você. Ah, não, mas a performance dele é muito ruim. Não sei. Leu a palavra? Leu um texto aí da palavra? É importante. Então observe a palavra. A Bíblia diz que eu devo ouvir de tudo e reter o que? O bem, não é bem assim? É bem assim. Mas se leu a palavra, opa, peraí, Deus quer falar alguma coisa. Por que leu aquele texto ali? Eu quero entender o que está acontecendo. É bem assim. Procura crer na palavra do Senhor. Então não desmereça quando está sempre ensinando a palavra de Deus. E aí, olha só o que vai acontecer no versículo 42 aí. Contudo, muito dentre as autoridades, olha, nós estamos falando de autoridade, creram nele. Creram em quem? Em Jesus, naquilo que ele ensinou. Eu sou a luz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu tenho um propósito. Quando eu morrer, eu vou atrair a todos. Nas aulas anteriores falávamos sobre isso, né? Vou atrair a todos. E aí as pessoas que estavam ali creram. O texto está dizendo que eles creram. E aí o que está dizendo aí? Ó? Mas, aí tem um pronome adversativo. Me fale aí, cadê? Não tem nenhum professor de português aqui para me ajudar aqui. Mas, parece que eu me lembro que é isso aí, um pronome adversativo. Mas, por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, pois tinha medo de ser expulso da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a de Deus. E aí, dá para dar um aperto no coração, né? Infelizmente, encontramos pessoas assim. Às vezes você prega o evangelho, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, para algumas pessoas de autoridade na cidade, e às vezes ela até fala, bom, você está certo, entendi, só que eu tenho um bom relacionamento na cidade, eu tenho um cargo importante na cidade, e eu não posso deixar, rapaz, continue você lá na igreja, lá, continue pregando o evangelho lá, eu vou escolher aqui os homens aqui, eu vou me vangloriar, eu gosto de receber essa honra para a minha vida, massageio o meu ego, fico muito feliz, entende? Você encontra pessoas assim. E é exatamente o que está acontecendo aqui no texto. Para você ter uma ideia, você lembra daquela passagem de Pedro? Vamos ali, quer ver? Ó, Pedro, eu acho que é em Atos. Vamos ali em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, deixa eu dar uma verificada aqui. Atos 4, 17, mais para que não. Olha aí, ó. Teve um momento que Jesus, aqui no caso é Pedro, lembra daquele cego lá na porta formosa? E não tem ouro, não tem prata, o que eu tenho, e o camarada, pá, pronto, começou ali a andar e tudo, e olha só o que aconteceu ali. Aí depois houve uma perseguição ali, olha só o que eles disseram para Pedro, mas para que não se divulgue esse milagre, é isso que aconteceu, mas entre o povo, ameacemo-lo rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. Que nome que ele está falando? Jesus. E chamando-os, disseram-lhe, isso aqui é um acordo entre eles ali, ó, vamos chamar eles aqui, vamos falar para eles não falar mais sobre Jesus aqui, sobre esse nome. Aí o 18, e chamando, disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. E aí o 19, né, interessante a resposta de Pedro e João. Eles disseram, julgai vós
se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Consegue entender um negócio desse? E aí o 21 eles ameaçaram de novo, e aí bateram nele, sabe? Mas o enredo é exatamente isso. As pessoas, vamos afugentar eles, os discípulos, e às vezes acontece comigo, com você, as pessoas querem te afugentar, te afundar, afogar, te ocultar, para que você não fale. Ih, lá vem um crente. Ah, lá vem, sabe? Mas nós não podemos, e aí Pedro é categórico, não podemos parar de falar, de dizer daquilo que temos ouvido, visto, os milagres de Deus. Nós não podemos parar, nós vamos continuar falando. Mas o texto aqui diz que essas pessoas entenderam o Evangelho, viram, presenciaram os milagres, mas não, olha o texto aí, amaram mais o quê? A glória dos homens do que a glória de Deus. Escolheram. Eu e você. Por isso nós cremos no livre-arbítrio, né? Você decide hoje quem você vai querer servir. E aqui nós encontramos exatamente esse contexto. Eles endureceram o coração, deixaram as trevas o apanharem. Gostou, né? As trevas vamos pensar aqui, nessa glória que eles têm, o privilégio, a massagear o ego, o cargo que eles ocupam na sociedade, deixaram as trevas cegarem o entendimento, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram o caminho largo, que conduz à perdição, a Bíblia diz isso, do que o caminho estreito que conduz à vida eterna. Essa é a verdade, traduzindo exatamente isso. E quero ler só mais um texto aqui, só para você entender que quando você coloca a mão no arado, não deve olhar para trás, somente para frente, né? Vamos aqui em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 37 a 39. Olha só, essa questão de você amar mais a glória de Deus e não amar mais a glória do homem do que de Deus, né? Porque, olha só o 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar da minha alma, não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que se recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, eu e você, nós não devemos recuar. Nós devemos honrar a Deus a quem eu e você servimos. Nós devemos compactuar com os princípios, a palavra de Deus, com a glória de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. A Bíblia diz que se você recuar, Deus não tem prazer na sua vida. Deus vai providenciar um outro meio. Não estou dizendo de salvação. Se você parar e pensar, você lembra de Elias? Elias foi lá e enfrentou os profetas, e matou os profetas, desafiou lá o Acabe, desafiou a Jezabel, desafiou todo mundo lá. E através da oração daquele homem, houve a manifestação do poder de Deus ali, o milagre aconteceu. E quando a mulher falou que ia matar ele no outro dia, o homem saiu correndo, fugiu, e entrou e correu 1 dia, 2 dias, e foi e entrou e adentrou dentro de uma caverna e ficou lá. Mas até que veio o quê? A voz de Deus o alimentou, uma voz suave, o tirou de lá. Mas o que aconteceu? E eu já dizia isso aí em umas mensagens.
Deus fala para ele, olha, volta por esse caminho e unge a Eliseu. Eu já tenho colocado outro no teu lugar. Às vezes está difícil para você, não tem problema. Chegou no seu limite, Deus vai, beleza, sem problema, a bênção vai partir para outro. Deus vai colocar você, então tá bom. Foi o que aconteceu com Elias. Deus já providenciou uma outra pessoa para assumir o cargo. A obra de Deus não vai parar. Então, jamais eu e você devemos nos recuar. Tanto que eu sempre falo da armadura ali em Efésios capítulo 6, versículo 10 ali, que fala da armadura de Deus, a armadura no soldado ali romano, quando Paulo está descrevendo, ele está olhando, vendo na frente dele um batalhão, um soldado romano. Então ele olhava e ele tinha armadura somente o quê? Frontal, somente para frente, nas costas não tinha nada. Porque nós só temos que avançar. Então o reino de Deus é exatamente isso, só temos que avançar. Então nós não devemos amar a glória dos homens, mas sim a glória de Deus, né? Claro que Deus vai ficar triste com essa situação, né? Mas olha aí, o homem escolhendo os prazeres, as coisas do homem, querendo se agradar, o lugar, o cargo, e isso é mais importante para ele. Então as pessoas escolhendo agradar o seu ego. E aí o 44, Jesus então começa então a clamar ali. Quem crê, olha só o que Jesus vai dizer aqui agora, importante a fala de Jesus. Já falei para vocês que essa história, ela está se passando, não dá nem uma semana da morte de Jesus, porque nós estamos falando aqui de sábado para domingo, né? E quinta-feira da semana seguinte aqui, Jesus vai começar a crucificação de Jesus aqui, só para você ter uma ideia, né? O momento da história que nós estamos falando aqui. E o 44 diz assim, então, Jesus clamou, quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Olha, ele está dizendo que ele é Deus, né? Porque olha só que a palavra, a expressão que Jesus está dizendo. 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferida, essa há de julgar no último dia. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai a que me enviou, que me prescreveu e que dizer de que falar, foi Deus quem fez. Os 50. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo, digo como o Pai me disse. Jesus, nesses versículos, ele está dizendo que ele é Deus. Ele veio de Deus, conversou com Deus, estava ali, tendo comunhão. Eu estou fazendo, eu creio, quem crê em mim, crê nele, crê que ele enviou, crê na palavra. E eu não vim para julgar nesse momento da história, nesse período da história. Jesus, ele está vindo como Salvador, exatamente isso. Essa é a expressão que ele está dizendo aqui. Então eu não julgo, eu estou vindo como Salvador. Eu vou morrer na cruz. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Vou vencer a morte. Esse é o Deus que eu e você cremos. Um Deus que morreu e ressuscitou. Morreu no meu lugar, no seu lugar. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer. Se Jesus não morresse, eu e você ia morrer lá. Morrer e já era. Entende? Mas Jesus veio, pagou o preço, morreu no meu e no seu lugar, que o preço do pecado era a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, então era necessário a morte.
E Jesus veio e venceu. Ele morreu e venceu a morte. A lei do pecado venceu a morte, né, por mim e por você. E ele, nesse momento, ele não veio como juiz. A Bíblia diz que ele vai voltar uma segunda vez. E é exatamente isso. É o versículo que ele está dizendo, 48, né? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tem proferida. Então não é Jesus. Jesus vai conduzir as pessoas ao inferno. Não, Deus é amor. Deus, né? Não. A palavra que Jesus proferiu. Lembra que eu já li para vocês João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê, você tem a vida eterna. Se você não crê, a própria palavra já te condena. Se você vai ali em João 3, o 14, o 16, ali, o 17, quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. A própria palavra que foi proferida por Jesus. Então não é Jesus que vai conduzir as pessoas para o inferno. A palavra foi dita, o sacrifício foi feito. Para você ter a vida eterna, você precisa receber, aceitar o sacrifício de Jesus. Então, se você recebe e aceita o sacrifício, então você é salvo. Então, você não vai ser julgado. Agora, quem não crê, nesse momento da história, ele está dizendo, eu não vim aqui para julgar ninguém. Eu quero que todos se salvem, a Bíblia. E esse é o propósito de Deus, que todos se salvem. Mas, infelizmente, algumas pessoas estão como as pessoas que nós lemos aqui atrás. Estão amando a si mesmo, amando a glória dos homens, o lugar, o status. Eles estão amando esses 80 anos, esses 90, ou talvez até 100 anos que você possa viver aqui na terra e viver uma vida eterna longe de Deus. Muitas pessoas preferem amar essa vida que está limitada aqui na face da terra. Eu preciso me dar bem aqui, eu preciso ter uma glória, eu tenho um status, eu tenho um cargo importante o qual eu ocupo, e eu não posso me envolver com esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus, não. Amando a glória do homem. Então Jesus não veio nesse momento da história para julgar, mas vai chegar o momento e nós aguardamos, a igreja aguarda a volta de Jesus. Ele vai buscar a sua igreja e ele vai voltar uma segunda vez e ele vai vir como juiz. Aí sim, a Bíblia diz sobre isso, né? Então olha só, então é exatamente isso que Jesus está dizendo nesse contexto aqui. Eu vim para salvar, eu não falo de mim mesmo, eu falo do Pai. O 50, eu sei os seus mandamentos e a vida eterna, porque tanto o que eu digo, e digo como o Pai me disse. Então, eu estou sendo fiel aos ensinamentos de Deus para a sua vida. É exatamente isso. A minha função, a sua função é ensinar a palavra na fidelidade, naquilo que é fiel, o que está escrito, não acrescentar nada. E aí é exatamente isso que Jesus está dizendo. Não estou aumentando, não estou diminuindo nada daquilo que eu aprendi com o nosso Deus. Essa é a verdade. Amém? E nós chegamos aí ao final do capítulo 12, né? No versículo 50. O desafio é que você continue estudando a palavra de Deus. Nós vamos ter um intervalo aí, não sei ainda ao certo quantos dias vai ter um intervalo, mas logo retornaremos então à gravação da Escola Bíblica Discipuladora. Então, mas até lá, continue estudando a palavra de Deus. Não se aparte da sua vida, não se aparte da sua família, da igreja, a palavra, os princípios do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Amém? Queremos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, ela se renova a cada manhã. Sou grato ao Senhor pela oportunidade, o privilégio, Pai, de poder aprender da Tua palavra, de poder
transmitir a sua palavra, Pai. Que essas palavras que foi falada, ensinada, que ela encontre coração e que haja transformação de vida, que pessoas através da sua palavra, dos seus ensinamentos, ó Pai, venham se render aos seus pés e venham entender que o Senhor, ó Pai, é o único caminho, o Senhor é a verdade e que o Senhor é a vida, ó Pai. Somente em Ti a vida, ó Pai. Essa é a oração que eu lhe faço agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Querendo Deus, até a próximo ensinamento. Amém? Amém.